Boa tarde, todos, todas, todes. Eu quero agradecer por mais um dia a gente estar aqui. Hoje eu estou aqui, né, junto com vocês. Dizer que o dia hoje começou um pouco triste, né, já falei, né, a gente sofreu um ataque aqui do Espírito Santo de 2 escolas, pessoas inocentes morreram, enfim. E até a gente está tendo que lidar com isso, com esse sentimento. E também eu queria dizer que eu estou também assim com aquele sentimento de finzinho, um fim que foi cortado, né? Hoje vai ser a nossa última aula, né? Porque a mesa redonda que estava prevista para a semana que vem cai num dia de jogo do Brasil. E as participantes, né, elas não têm mais data, porque agora é fim de ano. A gente também não sabe quem vai para oitavas de final. Está tudo incerto. Essa Copa mexeu aí com a gente. Então, pelo menos ganhamos o jogo de ontem, né? Dá para ficar um pouco mais ou menos. 2 gols aí de um capixaba, né? De Nova Venécia, de Richarlison. Então, tá bom, a gente fica feliz que o Espírito Santo começou dando golzinho aí para o Brasil. E, enfim. Quero agradecer e também eu quero deixar aqui registrado, a Regina e eu, a gente já tínhamos conversado, uma lembrança, né? A gente tem uma lembrança da Clarissa Fernandes, né? A Clarissa começou essa disciplina com a gente. Clarissa, o sinal dela é assim, Elan. Clarissa começou essa disciplina com a gente, é uma surda militante de Minas, né? Professora do IFMG, e ela foi ceifada desse mundo de uma forma muito brutal, né? Um acidente de trânsito. Então, assim, é muito triste. Eu acho que a gente tem que fazer uma homenagem à Clarissa, né? Porque ela foi uma menina que está acompanhando as nossas disciplinas, a minha de Regina, desde 2020. Uma surda interessada em estudar a história da educação de surdos, né? E que é raro, a gente sabe que a questão da pesquisa histórica ela é muito pouco invisibilizada, muito pouco, com poucas pessoas e com poucos estudiosos, né? Então, assim, é uma coisa que causa tristeza de ter me perdido uma Clarissa nesse mundo. Fora que a causa surda e a militância perde muito também. Tanto que me parece que uma escola bilíngue de Minas terá o nome dela. E ela merece mesmo essa homenagem. Então, eu queria deixar isso registrado e dizer que me entristece muito, mas ao mesmo tempo eu fico grata, porque a pouca passagem de Clarissa nesse mundo nos encheu de alegria, né? Só trouxe boas relações, boas coisas, e eu fico feliz que o universo me deu a oportunidade de ter Clarissa em algum momento na minha vida. Professora Regina, você gostaria de falar alguma coisa? Porque a gente conversou, foi uma tristeza para todos nós a notícia da morte dela. Sem dúvida nenhuma, ela foi uma estudante surda, ela estava totalmente empenhada em prestar o concurso para o doutorado, se não me engano. Ela morre indo para a casa de uma amiga para assistir a nossa aula. Então, eu acho que mostra todo o empenho de uma pessoa que morreu para estudar, né? E eu gostaria que a gente não esquecesse da garra, da força dela. Deixou filhos, deixou marido, filhos pequenos, né? Não são filhos pequenos, foram 2, né, Lu, que ficaram. E Clarissa era muito jovem, ainda na fase aí dos 30 anos, e só nos orgulha pela capacidade, pela luta que ela teve de ter chegado, passado por todas as dificuldades que um surdo passa, da educação básica para ensino médio, para entrar no vestibular, fazer graduação, fazer o mestrado, sempre sorridente e em busca do melhor. Ou seja, com a certeza
certeza absoluta que ela participaria, inclusive, do grupo da Luciene, né? E que estaria aí, talvez o ano que vem, como aluna no doutorado. Então, a essa mulher, a essa mãe, a essa estudante ativista surda, o meu pesar pela família e o agradecimento imenso pelo exemplo que ela deixou para todos nós. Exatamente. Obrigada, professora, por essas palavras belas e muito reais, né? É o nosso sentimento em relação a Clarissa. Queria, então, aproveitar para agradecer desde já, né, a todos os intérpretes que estão aqui. E eu quero dar um agradecimento muito especial à Hannah, que é uma batalhadora, uma mulher que está aqui. Eu quero registrar isso, dizer do minha total admiração ao Gabriel, os dois intérpretes que estão aqui com todas as adversidades, fazendo essa interpretação para português e inglês, para que a gente possa ter acesso, né, ao que a Maria vai dizer. Eu quero agradecer profundamente, assim, de forma lá do fundo do meu coração mesmo, e dizer que eu lamento, né, pelos percalços, né, e a gente sabe que a gente tem uma luta muito grande aí, né, pelo reconhecimento não só dos intérpretes de Libras, mas também os intérpretes de línguas orais. E essa vai ser uma luta que eu já encampo e vou encapar com mais força e dizer que eu admiro e agradeço o trabalho de vocês. Eu espero que a Maria entre, né, eu já mandei mensagem para ela, mandei o link para poder ver vocês em ação e dizer assim que desde já vocês são pessoas que estão fazendo um trabalho belíssimo. Muito obrigada. Agradeço aqui agora e depois a gente vai agradecendo. Quero agradecer aos intérpretes de Libras, que desde o início estão com a gente, né? Da UF são vários intérpretes, eu não vou nem nomear, porque todos quase do Central de Tios passou por nós, né? Mas o Andrew, eu vou agradecer na pessoa do Andrew, que é o coordenador do setor e que esteve trazendo e levando as informações, né, Andrew? Muito obrigada, porque desde o início a UF esteve aqui presente, né, e na questão do setor não faltou com a gente, e se faltasse também não era porque eles não têm responsabilidade, de jeito nenhum, é porque a gente tem poucos intérpretes mesmo. E isso a gente espera que a gente mude, né, no futuro próximo, porque a gente tem que lutar por mais vagas, por mais concursos, né? Quero agradecer a Central de Tios da Unicamp. Parabéns, meninas Júlia, Lila, que estão aí firmes. As duas eu posso citar o nome, porque são sempre as duas, né? Então, eu vou citar nominalmente, né? A Ju e a Lila, e dizer que vocês, assim, foram fundamentais para que essa disciplina também pudesse acontecer, né? Hoje é o nosso último dia, então é o dia que a gente vai reconhecendo essas questões. A gente reconhece todas as aulas, né? Mas hoje a gente está. Quero agradecer ao Leandro, do EAD, da Faculdade de Educação. Sem vocês, do EAD, a gente não teria essa disciplina. A forma como vocês se organizam, o Leandro é um amigão, assim, virou um amigo, né? Leandro, um querido, um conselheiro e um grande servidor nesse ponto. E quero parabenizar que a Unicamp tem um servidor e um setor que cuida dessas questões de transmissão. Quero deixar registrado que na UFES a gente não tem. É o professor que faz tudo. Se eu dependesse da UFES, eu jamais faria essa disciplina, se não fosse a logística da Unicamp. Infelizmente, isso é uma questão que eu levo muito para o colegiado. Exigem de nós internacionalização, mas não dão as condições nenhuma, né? Nem de pagamento de intérprete, nem de serviço de transmissão. Né? Quer dizer, o professor faça isso e faça os puxadinhos deles. Eu acho isso um absurdo. Eu fiz uma promessa, né,
Lembrei de um filme aqui, mas não vou citar. É muito antigo, eu já sou das antigas já, e não vai ficar feio, vocês vão descobrir minha idade. Mas meu cabelo branco também diz muita coisa, também não vou ficar me fazendo de rogada, né? Mas com o meu... eu vou dizer assim, olha, eu por mim, a gente dizer que foi um sucesso essa disciplina, né? Dizer que realmente foi uma coisa muito louca que eu e Regina inventamos, Regina e eu inventamos, né? Mas que foi um sucesso e eu acredito que mesmo com os percalços a gente tem coisas melhores, né, para agradecer. Quero deixar registrado também que a questão da história da educação de surdos foi questão que perpassou essa disciplina do início ao fim, né? É uma questão muito séria, muito importante e que a gente sabe da pouca pesquisa e dos poucos parceiros que a gente tem pelo Brasil afora, né, em relação a a disciplina História da Educação. Olhar os documentos, né, olhar as narrativas, outras realidades, né? Então, dizer que foi um desafio também encontrar pessoas que pudessem conversar com a gente sobre história, né? A gente teve uma aula, né? E aí retomando, né? A gente teve uma aula com a Cristina Gil, a gente teve uma aula com o Pedro Witz, que é daqui, a gente teve uma grande aula, né? Com Ian Cantan e Angelique Cantan, com Peluso, com Alejandro Oviedo, não estou falando na ordem certinha, né? E a gente, nos intervalos, a gente se reunia para estudar os textos, estudar os PPTs que eles enviavam, material. Então, foi uma grande aula para nós, né? E dizer que foi uma experiência, né? E a gente aprende com os erros e os acertos de todas as experiências. Então, eu quero agradecer profundamente e também pelos intérpretes, né? Que, junto com o Leandro, trouxeram essa logística, né, para hoje, para esse encontro com a Maria. Ela ainda não deu sinal aqui, tá, de que está entrando, ela só viu a minha postagem, de que ela viu, né, o link, vamos aguardando. Enquanto isso, queria perguntar ao José, e eu queria pedir que vocês fossem, então, dizendo um pouco, cada aluno que participou, um pouco sobre... vocês, no que é que vocês acharam dessa disciplina, e aí a gente vai fazendo esse feedback agora, que se na hora que a Maria entrar, eu espero que ela entre, a gente vai só escutando ela e finaliza, né? Catiúcia, você que está aí, minha querida, fala um pouquinho de como foi essa disciplina para você, depois a Fabiana, a gente vai ouvindo um por um. Oi, tá me ouvindo? Tô. Boa tarde para todos, todas. Bom, essa disciplina foi uma experiência única, né? Eu posso dizer, porque a gente tem contato e ouvir diretamente as pessoas, né? Que a gente tem estudado, tem lido e tem tido como referência nos nossos estudos, e ouvi-las e vê-las numa disciplina onde a gente está fazendo parte, para mim foi uma experiência única. Ainda bem que as aulas foram sendo gravadas, porque tem coisas que a gente quer retomar, quer olhar novamente, porque é muito interessante. Tudo que foi falado contribuiu muitíssimo, né, para o momento que a gente está agora, que é o momento de pesquisa, momento de escrita, né, dos nossos textos nessa perspectiva histórica. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer, né, a professora Regina, a professora Luciene, ao José, né, a vocês que articularam aí e fizeram grandes esforços para conseguir ofertar para a gente, né, uma disciplina dessa qualidade. Só agradecimento, só gratidão. Os intérpretes, tanto os intérpretes, né, orais, quanto os intérpretes da língua de sinais, todos trabalharam belíssima, né, de forma belíssima, e a gente aprendeu muito com tudo que foi acontecendo, com toda a articulação, né, com os acontecimentos,
Eu acho assim a contribuição que todos tiveram, né? Essa parceria, né, entre as duas universidades, a gente aprendeu em tudo. Só gratidão mesmo. Fernanda, tá aí, fala aí para nós, Fernanda. A gente está falando muito de história, né? Boa tarde, pessoal. A gente está falando muito de história, mas eu acho que essa disciplina ela é histórica, porque ela, na união de duas instituições, desenvolve uma programação, um cronograma, um planejamento internacional que mobiliza vários tradutores e intérpretes numa dinâmica inédita, por mais que dentro da pandemia a gente tenha utilizado. O intérprete de língua de sinais também tem tido bastante visibilidade, mas a gente vê nesse contexto agora, pelo MIT, interpretação sinalizada, oral, outras línguas e pessoas de fora, como a Catiúcia falou, que é uma referência, então essas pessoas se aproximam da gente também, esses professores e pesquisadores. Então, realmente é uma disciplina histórica, eu acho que ela marca muito esse interesse, essa busca pela pesquisa realmente que as duas instituições têm feito de forma muito comprometida, séria, né, responsável. Então, é muito legal participar desse processo, né? A gente... Se fosse presencial, lógico que teria uma energia aí diferente, mas eu acho que a gente conseguiu manter também os encontros assim de forma bem agradável nas sextas-feiras. Agradeço aí aos professores que organizaram, os meus colegas intérpretes, muito orgulho desse processo, essa dinâmica da gente se descobrindo, conhecendo a ferramenta, vai para uma outra sala, volta, uma língua oral, como é que vai fazer? Precisa ter uma articulação para também trazer outros tradutores, né? Algo que é importante fazer parte do nosso processo e não ficar só nos bastidores. Eu acho que isso também é muito bom. A forma como foi organizada a articulação com os professores, com os convidados, não ficou restrito a quem estava ali mais à frente. A gente participou de uma certa forma e viu, lógico, que teve um esforço muito grande. Então, assim, parabéns para todo mundo, professora Luciene, professora Regina, professor José, a todos nós que estamos aqui. E bola para frente. Eu acredito que as nossas pesquisas, com certeza, as contribuições das nossas aulas, elas aparecerão, estarão presentes aí no finalzinho, na conclusão da nossa pesquisa. Elaine, que está aí linda, toda maquiada, gente. Ai, obrigada. Bom, primeiramente eu quero, assim, super agradecer, né? Quero deixar também aqui o meu abraço especial aí para a professora Regina, que foi a pessoa que me introduziu aí desde a graduação, lá em pedagogia, no começo dos anos 2000, vou fazer igual a professora Luciene, né? Não vou dar dados precisos. Foi um momento, para mim, muito excepcional, poder estar aqui ampliando aí a minha rede, né? Como diz meus amigos, eu era muito filha da Unicamp, ainda me sinto um pouco assim, apesar de estar hoje na UFSCar. E foi muito bom retomar aí, né, com essa figura de referência para mim, que sempre vai ser, que é a professora Regina, e também conhecer novas pessoas, né, que a professora Luciene, que eu conheci esse semestre, tá junto com vocês aí da Federal do Espírito Santo, me dá um conforto de pensar que a nossa rede está crescendo, né? Que a gente está se interligando mais. Conheci o José, a Fernanda, a Catiusca, o Gabriel, que acho que é o Gabriel da UFSCar também, né? É o mesmo. É que é tanto Gabriel que eu fico em dúvida. O Daniel, tantas pessoas aí, e está tendo contato também com outros países, né? Eu acho que isso tem aí embasado as minhas pesquisas, eu vou publicar algo sobre isso. Então, foi muito especial para mim, acho que foi uma disciplina que vai ficar aí na história, né? Como a Fernanda colocou, é uma disciplina histórica, foi um momento muito bom, e eu espero que a gente continue, né, nesse laço aí, mesmo depois do término da disciplina, que a gente possa fazer outros momentos, todo mundo junto, porque eu tenho aprendido muito, muito, muito mesmo com vocês. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter sido aceita, né, pela professora Regina para cumprir essa disciplina. Sempre falo que eu estou desmamando ainda da Unicamp, né, porque eu estou na UFSCar, mas tenho um pé na Unicamp, mas que
esse momento para mim foi muito rico mesmo. Só tenho a agradecer e quero mais, viu, gente? Eu já estou esperando aqui qual que será o nosso próximo momento aí. Um beijo. Fabiana. Oi, estão me ouvindo? Dá para ouvir? Tá. Sim. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer demais, não só aos professores, principalmente a professora Regina, né, que me recebeu na Unicamp. Fui muito bem recebida, bem acolhida. Eu não tinha conversado com ela antes de me inscrever na disciplina. Cheguei de paraquedas lá. Então, eu queria dizer que, assim, como surda oralizada, né, eu tive outras necessidades, né, no curso, e foi a primeira disciplina que eu fiz na minha vida onde existiu esse cuidado comigo também, onde eu tive acessibilidade também. Então, assim, eu me emocionei várias vezes durante a disciplina, inclusive a primeira vez que eu vi o intérprete traduzindo o que eu estava falando, eu fiquei muito emocionada. E até hoje eu me distraio um pouco, porque eu fico olhando o intérprete falando que eu estou traduzindo, que eu estou dizendo. E eu fico muito feliz, assim, de ver isso. Eu aprendi muito com todos vocês, com os intérpretes também. E não só pelo conteúdo da disciplina, mas também o modo como a disciplina foi estruturada na prática. O próprio jeito como foram organizadas as aulas já poderiam ser um objeto de pesquisa, porque eu acho muito inovador isso, e os professores realmente foram muito doidos assim, de criar isso, além de ter essa acessibilidade em Libras, ainda teve a questão da legenda e pessoas de outros países, então a tradução em outras línguas. Então, tudo assim foi um aprendizado imenso para mim. Então, eu não consigo nem, assim, eu ainda estou tentando organizar tudo que eu aprendi esse semestre, mas foi realmente uma experiência muito rica, e eu espero manter contato com vocês daqui em diante. E eu agradeço muito, demais. Obrigada. E aí, José, fala um pouquinho aí para nós. Ei, boa tarde, está tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Por aqui a Luciene já fez o comentário, a situação está um pouquinho complicada, e também no contexto da escola a gente começa a receber um monte de notificações e contatos de familiares pedindo para saber se tem aula, se não tem aula, se segunda-feira tem aula, se não tem. Começa-se despertar uma sequência também de temores, né? Então a gente está nesse momento meio conturbado. Em relação à disciplina, eu penso que foi realizado aquilo que a gente lá no início tinha pensado, quando a Regina fez a sugestão e chamou a Luciene e eu para tentar pensar um pouquinho nesse caminho de internacionalização. A gente acabou aproximando aí figuras muito interessantes para todos nós na área da pesquisa. Eu queria só recordar, talvez, nomeando de novo os países, mas que eu acho que ajuda para a gente perceber essa questão de como que a gente viajou, né? Porque a gente vai num contato com o Oviedo, que é da Venezuela, mas mora na Alemanha. Depois a gente passa por uma questão de contato com Cristina Gil, Portugal.
depois a gente tem Uruguai, e a gente aí já tem um espanhol que é diferente, que é o espanhol do Uruguai, não é o mesmo espanhol lá da Venezuela, do Oviedo. Olha que coisa que a gente começa a misturar as línguas, além do português nosso, que também já era diferente do português da Cristina Gil, e também da Libras. E depois a gente tem Ian Cantan e Angelique, com a questão do francês e a língua de sinais francesa e a língua de sinais internacional. E depois a gente vem agora hoje com a questão de Maria, que aí também toca na questão do italiano, também a questão do inglês. Então a gente faz uma grande mexida nesse processo, e eu creio que tudo aquilo que foi feito de esforço também, aí a gente tem muito a agradecer a todo o pessoal envolvido, a todas as equipes, e quando eu digo a todas as equipes é de uma maneira talvez genérica, porque também acaba ficando muito difícil de nomear a cada pessoa que a gente teve que agradecer nesse período por cada colaboração. Quando eu penso, por exemplo, que o Jeff entrou num dia para poder nos socorrer com a questão do espanhol falado, né? Com o Oviedo. Então, sim, são situações várias que a gente também conseguiu, com muitas colaborações em diversas circunstâncias. Penso que uma coisa que a gente avançou é que a gente não ficou com a mesma história da educação de surdos que a gente conhecia. Nenhum de nós, eu acho que sai com a mesma narrativa. E a gente sai com, pelo menos, vários fios assim puxados, né? Fios soltos também, para que a gente escreva outras narrativas, escreva outras histórias, tenha a possibilidade de pensar questões diferentes agora para frente. Também fiquei pensando o quanto que esses estudos e essa experiência que a gente fez nos provocam no aspecto de que a gente precisa criar parceria com essas pessoas do exterior. E todas elas foram muito generosas nesses encontros, mas talvez a gente começasse a precisar também de formalizar algumas coisas. E aí é sempre um desafio. A Luciene mencionou isso da cobrança da internacionalização, mas ela cada vez vai batendo a nossa porta como exigência, e talvez a gente tenha dado um passo grande com a disciplina, mas começar a pensar possibilidades de escritas em conjunto. A gente já tinha feito isso ano passado, a Regina conseguiu que o Ian Cantan participasse de um texto nosso, junto com a Angelique. Depois, agora, neste ano, a gente conseguiu que o Fabrice Bertin e André Benvenuto participassem com um texto na revista, também a Maria. Então, a gente tem se aproximado para criar esse movimento de parceria nesses trabalhos de pesquisa relacionados à educação de surdos, mas que tocam também muito diretamente na questão da história. Talvez fica aqui uma coisa que me ocorria, que alguém tenha coragem de fazer, que seria produzir algum escrito sobre essa experiência mesmo que nós fizemos. E talvez se servindo do fato de que aqui a gente teve esse intercâmbio de línguas variadas, a gente teve momentos da história também muito variados, a gente não ficou focado apenas no século XIX, a gente partiu aí, fez um trânsito muito grande até chegar praticamente ano passado, quando a gente pensa o texto da Maria. Então tem talvez aí uma sequência possível para alguma narrativa. A Fabiana já tinha falado isso e eu concordo muito. É talvez um propósito que alguém poderia abraçar, de fazer mesmo que seja um relato de experiência, alguma coisa assim, mas comunicando também um pouco dessa vivência que nós tivemos. Então é muita gratidão para com todo mundo. E cadê a Regina, que eu não estou vendo aqui, porque a minha tela está apertadinha. Agora eu te vi, Regina. De modo muito particular com a Regina, por todos esses esforços que ela tem feito nessa insistência para ganhar esse espaço de diálogo, tá, Regina? E eu me lembro muito bem de como que você passou aperto aí nas férias de julho para convencer o departamento aí de educação para tudo aquilo que era necessário, né? Então você também teve aí, de modo muito particular, esse movimento, a Luciene aqui do Espírito Santo, mais próximo, mas você aí na Unicamp, e com todo esse aparato que vocês têm, que a gente realmente não tem, que a gente aqui carece, e que a gente viveu esse grande aprendizado. Então, muito obrigado por tudo, tá? Lu, Maria deu mais algum sinal? Agora, José,
Eu acho que a gente pode pedir para o EAD guardar essa gravação e os depoimentos. E a gente, a partir daí, a gente faz um texto com todo mundo como autor, né? Porque, de fato, não haveria disciplina se não fosse a presença de cada um e o esforço de cada um de estar aqui, né? Então, eu acho que o pessoal do IAD poderia aguardar, né? Isso, porque você também fez um relato muito bom agora, e esse impasse entre a gente ter que internacionalizar e a falta de condições para internacionalização, os intérpretes de língua direta, né, de língua internacional para Libras e também espanhol para Libras, eu paguei do meu salário, por exemplo. Né? Então, não houve aí uma possibilidade de compreensão, porque, às vezes, se cai na burocracia de dizer, mas tem que ter CNPJ, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, nós estamos no Brasil, nós não temos cursos de formação para todos os intérpretes. Boa e grande parte dos intérpretes que trabalham em sala de aula não tem graduação. Então, como é que nós vamos exigir que um intérprete seja trilíngue, né, com uma formação que ele fez sozinho? Né? Então, eu acho que ainda parece que a língua é algo muito automático. É só entrar pelo ouvido e sair pela mão. E não é nada disso, né? A pessoa tem que saber, tem que estar no campo, tem que conhecer a área, além da língua. Né? E não se pode exigir. Eu fico pensando, no século XVII, se tivesse que ter curso de medicina para ser médico. Né? Quer dizer, muita gente ia morrer, a medicina nasceu e todas as ciências nasceram, todos os campos de conhecimento nasceram de prática, da relação do sujeito na sua experiência prática. Né? E não vai ser diferente no nosso campo, principalmente da interpretação. Né? É um campo em nascimento. Então, eu acho que seria bom deixar gravado para a gente poder fazer uns certos recortes das falas e uma publicação, talvez, né? Não só em termos de tecnologia, porque eu acho que o setor de AD ele fica muito nos bastidores, mas o que faz acontecer é o bastidor, né? Aqueles que estão por trás das cortinas que possibilitam que a cortina se abra, né, para os atores estarem ali na frente. Né? Então, acho que o setor de AD também pode fazer o seu relato, e isso, o pioneirismo, sem dúvida, foi um esforço coletivo para dar certo. Né? É isso. Ai, gente. Mas vamos continuar fazendo os nossos relatos, que eu acho que a Regina colocou que isso fica gravado. Antes, eu gostaria de lembrar um pouquinho, trazer um pouquinho na memória, homenagear a Clarice, né? E também eu fico muito triste com esse momento, desse acontecimento aqui no Espírito Santo, em Aracruz, com esse ataque, né? E, porém, uma coisa boa foi a vitória do Brasil ontem, né? 2-0, do atacante Richarlison, né? Ele mora aqui no Espírito Santo, ele é capixaba, na cidade de Nova Venécia. E lá tem um surdo, que é referência também, que mora lá. Ele tem esse sinal visual. Ele tem muitas publicações na internet, ele é bem divulgado, ele usa bastante o Twitter, que ele faz muitas piadas, né, sobre o pombo, né? Ele é bem conhecido sobre esses tipos de piadas. Mas eu percebi através do vídeo que ele faz muito esse movimento com o corpo, né, imitando o pombo. É tipo uma brincadeira.
Voltando então, falar agora sobre a disciplina. A nossa disciplina babélica. Para mim, essa disciplina foi a primeira vez. Eu nunca imaginaria, no meu percurso de vida, que eu teria professores de diversos países. Portugal, Venezuela, enfim, os diversos países. Eu nunca imaginei na minha vida. Então, eu, de fato, queria parabenizar a professora Luciene, a professora Regina, também ao professor José Raimundo, toda a equipe de organização. Eu lembro no início, quando a Regina estava super ansiosa, esperançosa, e agora chegando ao final, olha, eu amei. E eu penso às vezes que eu estou dormindo, mas não, eu estou acordado. E eu começaria tudo novamente. Se pudesse começar tudo, eu começaria tudo novamente. Que pena que foi tão rápido. Eu não tive pressa para terminar também essa disciplina. Que pena que ela já está terminando. Que pena que é o final. Poxa vida, foi bom demais, foi ótimo, foi excelente. Muitos textos, muitas línguas aqui nessa disciplina. Foi maravilhoso. Eu só tenho a parabenizar. E também parabenizar a todos os intérpretes, tanto da Unicamp quanto da UFES, desculpa. Eu amo vocês e eu quero deixar isso registrado. Quero deixar esse momento registrado. Amei. Parabéns. Danilo. Só um momentinho. As pessoas já falaram, né? Eu vou falar igual, não quero repetir, mas eu vou resumir. Primeiramente, agradecer a todos, principalmente as professoras que me aceitaram entrar nessa disciplina, porque eu não sou aluno nem da Unicamp e também não sou da UFES. Eu sou de fora. E para mim é uma disciplina, eu cursei uma disciplina isolada nesse período por conta dos meus estudos, por conta do meu doutorado. Então, essa disciplina, para mim, foi um prazer, foi muito gostoso poder pesquisar essa história da educação dos surdos, como, por exemplo, o professor José Raimundo, a professora Regina, tantas publicações nas áreas, tantos conhecimentos, tantos assuntos profundos que eu tive acesso. Muito obrigada por me permitirem participar dessa disciplina, porque me ajudou demais em diversos aprendizados, essa questão também dos países, as palestras todas, tudo que eu aprendi, com o casal francês também, os cantants surdos, o Ian e a Angelique, os dois, Angelique, a esposa do Ian, foram maravilhosos, tem tudo a ver com a minha pesquisa, é a minha área de pesquisa, então está muito linkado. E eu não esperava tê-los aqui, porque eu estou pesquisando eles também, a questão da genealogia. E é a minha pesquisa, então tem tudo a ver, e eu fiquei muito feliz por isso. Outros convidados também, a professora Cristina Gil, de Portugal também, ela trouxe muitos conceitos teóricos da minha área e conceitos novos que eu não conhecia, me ajudou demais para o meu conhecimento, para o meu aumento de repertório, por tudo também. Agradeço aos intérpretes, porque se não tivesse intérpretes, nós não teríamos essa acessibilidade na comunicação. Agradeço a todos, da Unicamp, da UFES, agradeço muito, agradeço a todos. É isso. Eu até gostaria de falar mais, mas temos outras pessoas aqui, então, em suma, é a minha gratidão e pela oportunidade de ter feito parte dessa disciplina. Eu queria avisar o Gabriel que me passou, a professora Maria conseguiu dispensar os alunos e vai entrar em 10 minutinhos, tá bom? Então, a gente continua com os nossos relatos aqui, tá? Muito obrigada, Danilo, obrigada, Daniel. E a Clarissa fazia parte com vocês, né, dos surdos do grupo, a Fabiana também, né, a Fabiana numa outra condição, mas está aqui também, né. Então, tá, muito obrigada, Danilo.
E só para avisar mesmo que a professora Maria vai entrar. Obrigada mais uma vez, Gabriel, pela sua intermediação aí, rápida. Também conversei com ela aqui. E, Hanna, obrigada por você estar aqui conosco também, acalmar o nosso coração. Próximo, vamos lá, gente. Mesmo com a câmera fechada, eu vou chamar vocês. Dona Joyce, Joicinha, vai lá, meu anjo. Gente, eu queria agradecer, como todo mundo, né? É muito importante a gente ter esse momento aqui de interação. Eu gostei demais da disciplina, dos textos também. Eu acho que as informações que a gente recebeu não foram informações que nós já tínhamos acesso. A gente pensa que a gente tem acesso a todas as informações da história dos surdos e de tudo que aconteceu, e quando a gente recebe essas pessoas de fora falando sobre assuntos que são totalmente diferentes do que a gente espera ou imagina, é muito interessante, porque a gente acha que tudo que a gente já viu é o que acontece, né, fora, e não é isso que acontece. O Ian, por exemplo, foi uma das aulas que mais me chocou, assim, pelo fato dele trazer imagens, trazer fotos de pessoas, de surdos, o que eles faziam, né, assim, ele mostrou na prática ali com aquelas imagens as coisas que acontecem em outros lugares na comunidade surda, na área da educação, e a gente vê que muitas coisas são bem parecidas com o que a gente vive na educação dos surdos aqui do Brasil, mas também muitas são muito diferentes. Então, isso, assim, me trouxe um aparato muito grande em relação a pensar sobre a história do surdo de uma forma diferenciada, e com certeza vai me auxiliar muito na minha pesquisa, no que eu estou lendo. Todos esses textos fizeram parte do que eu estou fazendo para finalizar minha pesquisa, que está sendo muito bom. Então, eu queria agradecer a vocês que estão na organização, né, dessa disciplina, que foi, assim, maravilhosa mesmo, e com certeza vai acrescentar para todo mundo positivamente. É isso, obrigada. Obrigada, Joyce. Gislene. Gente, a professora Maria acabou de entrar. Mas vamos terminar aí com a Gislene. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que, para mim, essa disciplina foi um presente, né? Principalmente porque eu estou começando agora nesse campo da pesquisa, assim, então, a cada aula, a cada texto lido, assim, várias anotações, várias coisas, ampliou, assim, meus horizontes, e, assim, eu já vou sair dessa disciplina com gostinho de querendo mais, né? E, assim, com novas perspectivas, novos olhares sobre a educação dos surdos, e, assim, foi incrível, assim, a cada momento, os intérpretes, eu até cheguei a comentar com a professora Luciene, que na maioria das vezes eu estava aqui com a câmera fechada, mas prestando atenção, fazendo espelho, porque, assim, eu sou apaixonada também com Libras. E, assim, para mim, uma experiência que me marcou foi a questão que eu tive, pelo menos foi o meu primeiro contato com a língua de sinais internacional. Então, assim, eu ficava aqui, assim, babando, eu falava, gente, é muito lindo. Então, assim, só agradecer mesmo, né, assim, por todos vocês, dizer que eu aprendi tanto com as aulas, com os textos lidos, através das perguntas de vocês, das discussões. Para mim, é só gratidão mesmo e muito aprendizado. Obrigada, Gislene. Keila, para finalizar, e aí a gente vai passar, a Maria está se organizando na entrada com o Gabriel, né, Gabriel? Ela está se organizando ali, enquanto isso... O Gabriel está conversando com ela no privado. Tá. Disse sim. Agora passando as orientações certinho ali, dessa dinâmica, né? Obrigada, Hanna. Imagina. Keila, você quer estar aqui? Então, eu queria perguntar se algum intérprete, se o Andrew quer comentar alguma coisa dessa experiência, Andrew, pelo setor aí da UFES. Depois eu peço a Lila para falar, porque a experiência dos intérpretes também é importante. Ei, Lu, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos também, tá? Então, foi uma experiência bem desafiadora para o nosso setor, principalmente a questão tecnológica, né? A gente acha que as universidades são todas equipadas, né? Mas não, a gente mal tem uma câmera aqui em HD para filmar a gente, né? Mas foi um desafio ainda mais nas questões da tradução, né? No momento da interpretação, em questões de quando foi o convite lá do Ian na França, né? Dos sinais internacionais, ter participando da Mariana e também da outro intérprete surdo. Foi bem legal essa experiência, trabalhar com intérpretes surdos também.
experiência bem inédita para a gente aqui. E foi um desafio gostoso de passar, né? Teve esses desafios de línguas diferentes, mas deu tudo certo no final. E com certeza só tem a agregar essa experiência para a gente, né? Tanto para o setor quanto para a nossa experiência profissional. O EART, nesse modo, ajudou bastante a gente, né, nesse sentido de saber manusear as plataformas, né, de saber silenciar, saber ir para a janela, abrir outra, né? Teve tanto os desafios entre as línguas quanto os desafios tecnológicos, que foi muito bom para o setor. Gabriel, eu vou te pedir que na hora que ela estiver pronta, você me avisa para eu chamá-la, tá? Ok. Obrigada, Andrew. Fala, Regina. Eu gostaria que o pessoal de IAD falasse. Antes, eu queria pedir do setor de tios aí para a Lila falar da experiência e depois o EAD, pode ser? Sim, claro, porque eu sei o que esses meninos trabalharam nos bastidores. Trabalharam. Então, eu gostaria que eles falassem como é que foi o trabalho deles. Tá bom. Lila, você pode falar agora, rapidinho? Ela não está, não, né? Depois, então, né? Obrigada. Leandro, do EAD, por favor, Leandro, conta um pouquinho da sua experiência para nós, querido. Boa tarde, pessoal. Foi bem gratificante para a equipe aqui ver o resultado do apoio da equipe para o conteúdo dessa disciplina, né? Quando a professora Regina propôs isso aqui, esse desafio com tantas possibilidades, com interação internacional, com as disciplinas com interpretação e transmissão ao vivo, a gente buscou aqui contato rápido com a equipe que a gente já tem contato aqui da TIOS da Unicamp, e depois foi agregado aí também o pessoal da equipe da UFES para fazer essa tradução. A gente buscou entender melhor a dinâmica e as necessidades dos alunos nos diferentes contextos, né? A gente tinha alunos que precisavam da tradução em Libras, outros alunos ouvintes que precisavam do conteúdo traduzido também para o português em algumas aulas, a necessidade de alunos que precisavam de legendas, que a gente está na situação de dentro de sala de aula de precisar de usar máscara, e alguns alunos tinham a necessidade de fazer leitura labial. Então, foi bem interessante a gente conversar junto com vocês na coordenação desse curso, em pensar nessas soluções, e a cada aula uma nova necessidade, né? Uma nova dinâmica, um novo professor que está ministrando algum conteúdo, e a gente tem que se adequar e tentar fazer isso da melhor maneira possível. Espero que o trabalho da equipe tenha atingido aí as necessidades de vocês, e a gente, lógico, aparece mais eu aqui, porque tenho contato direto com vocês, mas somos várias pessoas aqui trabalhando. A gente tem uma equipe aqui de 4 pessoas, e todos ficam exclusivos para essa disciplina no período das sextas à tarde, por conta de toda a dinâmica. Caraca! Eu comentei com a professora Regina, é uma experiência que foi bacana, e a gente espera que vocês continuem contando com o nosso apoio aí nos próximos semestres, para a gente continuar essa dinâmica, continuar melhorando.